A Bíblia de Estudo Pentecostal ainda é uma melhor opção em 2025? Claro que é. Então eu quero falar sobre a Bíblia de Estudo Pentecostal Global. É a Bíblia mais vendida no comércio brasileiro de todos os tempos. Ela é, como se diz, a rainha das Bíblias de estudos. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal é essa aqui, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal Global, letra grande, estudos grande. Então, ela é uma baita Bíblia e ela foi substituída pela anterior, que era um pouco menor e um pouco mais fina. Por que que ficou tão grossa desse jeito aqui? Porque eles aumentaram as fontes das letras. Mas os estudos são mesmo com alguns acréscimos, se eu não me engano, da Bíblia Aplicação Pessoal, que tem nela. Então, aqui no canal eu falo de várias Bíblias, né, de estudos, mas nenhuma se compara à Bíblia de Estudo Pentecostal, até porque ela tem uma linha pentecostal, uma doutrina pentecostal, né, como eu sou da Assembleia de Deus, a denominação Assembleia de Deus, então a gente tem aqui toda a doutrina das Assembleias de Deus que nos cabe a nós estudarmos e praticarmos conforme a Bíblia Sagrada. Então, ela está aqui na versão corrigida, de Almeida, versão corrigida Almeida, não atualizada e nem a corrigida fiel, a ARC, né, que é corrigida Almeida. Então, tem muitos debates que muitas pessoas falam que a versão de João Ferreira de Almeida, né, a ARC, ela tem muitos erros de tradução, né? Por exemplo, nós estamos vivendo em uma época bem distante do passado, da linguagem arcaica que ela foi escrita. Então, eles decidiram deixar todo o texto como era de antigamente, algumas palavras arcaicas que você tem que pegar um dicionário para você poder ler, para você saber o que é que está dizendo nas palavras aqui, né, que a gente muitas vezes não entende por causa do tempo passado. Então, conforme o tempo vai passando, eles vão atualizando os verbos, as passagens, tipo a Almeida e atualizada, a nova Almeida, né, atualizada agora, que ela já vem com as palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Porém, esse texto aqui não é o texto crítico, é o texto recepto, né, que é palavra por palavra, né, versículo por versículo. Então é um pouco mais assim difícil de entender, mas quando você tem um dicionário bíblico aí, ou você digita no Google aquela palavra que você não entendeu, você vai ver que faz o mesmo sentido, né, que está escrito aqui ainda nessa versão que é antiga. Então, as palavras de Jesus na outra antiga não era assim, né, que já é em vermelho, as palavras de Jesus, e a antiga não era. E eles mudaram um pouco assim a questão de mapas, mas que ela tem muito estudo, irmãos, tem, viu? Ela tem. Ela é a querida, né, aí do povo pentecostal, das Assembleias de Deus. Essa aqui é a preferida, porque ela vai e ela bate certinho como os termos de doutrina das Assembleias de Deus, tanto da Madureira como da Belém. Então, é uma Bíblia muito grossa, tá? Tem gente que leva, né, para pregar, tem gente que leva daquelas fininhas, aquelas Bíblias slim, tudo. Mas assim, eu sempre falo, você tem amor pela Bíblia, pela palavra de Deus, você ama ela é a sua queridinha, você vai para cima, vai para baixo, vai para uma igreja, vai para outra, vai pregar, e é essa Bíblia que você leva, irmãos, o importante, a melhor tradução da Bíblia é aquela que você gosta de ler, é a que você gosta de ler. Se você ler a palavra de Deus, praticar e vivê-la, irmãos, a melhor coisa que você faz na vida é você ler a Bíblia
praticar, guardar os mandamentos de Deus, de Cristo, e está tudo certo e está tudo feito, né? Mas ela é uma Bíblia. Sempre aqui também eu falo, irmãos, a questão que as pessoas falam assim, qual é a melhor tradução? Qual é que é a melhor Bíblia? A melhor Bíblia é aquela que você lê, a melhor tradução é aquela que você lê. Todos os anos eles lançam 3, 4 Bíblias num ano, aí a gente já está vendo que é comércio demais, né? Então eles não mudam a tradução da... Pode ser que eles vão mudar algum tempo para frente, mas eu acho meio difícil, né, colocar o texto crítico aqui, porque a linha da Assembleia de Deus é totalmente diferente. Então, ela é uma baita Bíblia, é uma Bíblia que você vai ter ela por muito tempo, né, como se, né, diz aí, e o material também não é um material ruim, é um material muito bom. Ainda tem gente que quer que coloque harpa nela, né? Meu Deus do céu, olha a grossura dela. Se for colocar harpa, não vai dar nem para levar, né, para a igreja, não vai dar, porque aí ela vai ficar muito mais grossa. Então, aí aquela outra média, ela ainda é editada, né, fabricada ainda, aquela Bíblia média, mas a Bíblia de Estudo Pentecostal Global ainda é a melhor opção para o povo pentecostal que ama a palavra de Deus, né? E outra coisa, irmãos, quando vai ler a Bíblia, que você olha para o texto e você olha para o rodapé, muitas vezes você tem que pesquisar se aquela palavra ali, ela está num original, tá? Sempre aí. E hoje, como eu disse assim, você tem um Google aí, você tem a Bíblia Strong aí, que é de graça, que tem no Play Store, que você baixa, lá tem um grego e hebraico, você clica, ela te dá a tradução completa do grego e o hebraico. Agora, uma coisa muito importante, irmãos, é o seguinte, é pessoas que são viciadas em Bíblia. Isso é um problema muito grave. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam colecionando Bíblia, colecionando e não lê a que eles compram nova. Coloca lá na estante, mas não lê a Bíblia que ele e ela comprou nova. Então, quando você pega uma Bíblia e que você tem ela, essa aqui, ó, essa aqui é a minha queridinha, essa aqui é que eu vou usar sempre, é a que eu vou ler, é a que eu vou pregar, é a que eu vou para o seminário, é a que eu vou evangelizar, é essa Bíblia aqui. Então você tem que pegar amor pela palavra. E não se pega amor por várias Bíblias, irmão, pega amor por uma Bíblia. Não tem aquela pessoa que fala, não, essa daqui é a minha, é a que eu leio, é a minha amiga, é a que fica na cabeceira ali da minha cama ali, e é a que eu gosto de ler, toda noite eu vou ler, toda manhã eu vou ler, na hora do almoço eu leio. Sempre é ela, entendeu? Então, tipo assim, eu não vejo hoje tanta necessidade como as editoras têm uma briga muito grande sobre tradução de Bíblia. Por exemplo, ele diz que a King James é a Bíblia fiel, é a melhor que tem. Não, irmão, eu falei, a melhor que tem é que você lê. Ah, porque essa Bíblia aqui, ela é dos originais, do original. Irmão, o original é o grego e o hebraico, não adianta, entendeu? As editoras ficar colocando isso, colocando esses argumentos, não, que é a melhor tradução que tem. Não existe, irmão, a melhor é o grego e hebraico e acabou e ponto final. E ponto final. Por quê? Irmãos, nós vivemos no Brasil, o costume é um, as palavras são outras. O grego é um tipo de palavra, o português é outro. O hebraico é um tipo de costume, um tipo de cultura. Então, o que é que os tradutores fazem? Eles pegam, estudam o grego e o hebraico e vai traduzir na língua nativa daquele país, para você entender a Bíblia Sagrada. É isso, é simples. Então, a Bíblia que você tem aí é Deus falando com você. A Bíblia que você tem aí é Deus falando com você, comigo, com a igreja, porque você entende o que Deus quer falar com você. Isso é que nós, muitas vezes, temos que entender, irmãos. E tem pessoas que colecionam Bíblia e mais Bíblias, e enche a casa, enche a estante de Bíblia, e ali, mas só pega aquela, ele não pega outra, só pega aquela, e não estuda.
Às vezes alguns passam até necessidade em casa para comprar uma Bíblia. Tem uma conta para pagar, mas vai comprar uma Bíblia. Vai comprar uma Bíblia. E isso, irmão, isso se torna muitas vezes pecado. Porque tem uma coisa para você fazer em casa, e você vai comprar uma Bíblia, sendo que você tem várias outras Bíblias lá. Você não compra uma sandália para sua esposa, você não compra um vestido para sua esposa, para o seu filho, aí você compra Bíblia, Bíblias e Bíblias, livros e livros. E muitas vezes você tem que analisar uma coisa: a chamada para o ministério, a sua condição para o ministério, para depois você fazer isso. Entende? Você tem que entender isso, a sua chamada para o ministério. Você tem chamada para ser um pregador? Você se dedica na palavra para ser um pregador? Se não, irmão, se você não dedica, se você não se esforça, se você coloca um monte de Bíblia ali na estante, não adianta nada. E se você não lê, é pior ainda, que Apocalipse 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê, feliz aquele que lê. E quem não lê, não é bem-aventurado. Vai subir nos púlpitos das igrejas para falar besteira, para falar coisa que não sabe. Então é muito importante você entender isso. Você tem a chamada para o ministério, leia a Bíblia, faça um curso de teologia para você saber o que é que você tem que falar, para você aplicar o sermão certinho, o ensino certo, porque eu já vi tantos irmãos nos púlpitos das igrejas falando coisas, irmão, que eu falei: meu Deus, da onde é que ele tirou isso? Até você deve ter visto isso. Da onde é que ele ou ela tirou isso? Tá vendo? Então, é importante você ler a palavra, ter a Bíblia e você praticar, para que os frutos do Espírito venham sobre a sua vida. Então, a Bíblia de aplicação, a Bíblia pentecostal, sim, é a melhor opção que nós temos em português, tá? Se você tem ela aí, comente aqui embaixo, tá? E ela tem uma linha maravilhosa, a linha pentecostal é maravilhosa, né? As bagunças que tem por aí não, tá, irmãos? Então, Deus abençoe. Curta esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e juízo, tá? Não vai sair comprando um monte de Bíblia aí e ficando viciados em Bíblia aí e deixando a sua casa perecer, o seu filho perecer, sem roupa, sem calçado, sem nada. Então, juízo. Deus abençoe.